Bom, pessoal, como a gente estava já agendado para hoje, a reunião de hoje era para discutir projetos, principalmente os projetos de trabalho para o Enajus, né, que a gente está na fase já com prazo correndo para os resumos expandidos. Então, eu queria começar com o professor Jás para já falar não somente da ideia do Enajus, mas também desse projeto para iniciação científica cujo edital foi publicado pela UFRN. Ótimo, obrigado, Luciano. Na verdade, eu acho que nós temos aqui hoje mais um formato de seminário informal mesmo. Eu não tenho uma apresentação propriamente, mas trazer algumas ideias, né? Eu acho que eu vou até aproveitar e compartilhar um documento. Eu acho que não tem problema, né, Luciano? Deixa eu compartilhar aqui. Por favor. É algo simples, documento em Word. Vamos lá. Bom, então, já está compartilhado. Partindo aqui desse item 3, eu tenho uma proposta de estar desenvolvendo 3 resumos para o Enajus. Tá? Então, começando aqui pelo terceiro, primeiro falando um pouco mais da questão demográfica. Né? Então, eu tenho um pouco a ideia de trabalhar a demanda de serviços judiciários a partir de pesquisas demográficas. Esse tema que eu estou desenvolvendo em resumo, e também é o tema do projeto de pesquisa que eu estou escrevendo para submissão nesse próximo edital de iniciação científica. Né? Então, é um projeto que eu já estou lá com umas 14 páginas, bem desenvolvido, e já em fase final de conclusão, vou poder apresentar para vocês, já imagino, na próxima semana, que é um projeto onde eu proponho a utilização de uma variedade de bancos de dados diferentes, tá, demográficos, para analisar a questão da demanda do serviço judiciário. Então, é pensar um pouco menos na oferta e mais na demanda. Então, nós temos uma distribuição de unidades administrativas, né, do judiciário, e organizar esses dados demográficos nessas unidades, analisando algumas informações de pesquisas demográficas, por exemplo, como é o caso da PNAD contínua e da RAIS. Né? Então, eu proponho a utilização desses bancos de dados, né, que permitem identificar uma série de informações sociodemográficas, especialmente sobre o mercado de trabalho, tá, para compreender um pouco sobre as transformações no perfil populacional em face às mudanças na oferta e na demanda dos serviços judiciários. Então, essa é uma das temáticas, tanto do resumo, mas como é também o projeto que eu estou em fase final de conclusão e que eu pretendo estar compartilhando com vocês já nos próximos dias, está em fase final de elaboração. Tem outros 2 resumos, né, que eu também estou trabalhando. Um deles é a questão dos impactos da reforma trabalhista na fase de liquidação dos processos que tramitam nos TRTs, né, uma análise empírica a partir de dados da plataforma e-gestão. Eu já venho trabalhando com ele, com esse resumo com o Adriano, eu vou discutir alguns pontos aqui, nesse texto aqui embaixo, desse resumo, tá, que já é uma versão já final, que nós montamos ao longo das últimas 2 semanas, mas é muito voltado para a questão da fase de liquidação, esse primeiro, e o segundo, uma proposta de avaliação do desempenho dos tribunais regionais de trabalho, com foco no período de trabalho remoto, a partir de dados da gestão da DataJuris, quer dizer, um pouco desse trabalho remoto, né, desse período 2020-2021, que o Luciano comentou. Eu estou transformando isso em resumo também, eu acho interessante, né, Luciano, você colocou isso nos últimos dias no grupo, então aproveitei um pouco dessa ideia que a gente acabou de falar aqui para ser um dos resumos também. Bom, eu trouxe aqui nesse documento o primeiro resumo que já está bem acabado, os outros 2, esse aqui eu já tenho mais que o resumo, já estou com um projeto semi-pronto, como eu falei, mas como esse primeiro que a gente já finalizou, acho que vale a pena mostrar um pouco do contexto. O texto não é nada muito longo, então acho que vale a pena, eu não sei se aqui fica muito cansativo, mas ler um pouco aqui do que é a proposta. Né? Então, a lei que altera a consolidação do regime CLT, né, impactou a fase de liquidação e execução. Né? Então, em relação à fase de liquidação trabalhista, corresponde aos conjuntos de atos processuais que antecedem a fase de execução, a concessão de prazo para a manifestação das partes sobre os cálculos apresentados anteriormente de responsabilidade do órgão jurisdicional. Essa é a grande mudança, né? E passou a ser de incumbência do magistrado. Isso muito é colocado no projeto de fluxo contínuo do Luciano, né, que eu tenho participado com a Raquel. Então, nesse contexto, o trabalho tem como objetivo analisar o impacto das alterações legais implementadas na reforma de 2017 no tempo de duração da fase de liquidação e, consequentemente, no tempo de duração dos processos trabalhistas.
tá? E aqui, na verdade, nós colocamos o gestão, porque a gente já está rodando os indicadores, boa parte dos indicadores a gente já rodou, inclusive, nossa ideia esse artigo já está mais avançado, né? Aqui eu comento um pouco sobre o que é o gestão, nós já tivemos aqui, há semanas anteriores, uma apresentação do próprio Adriano sobre a gestão, acho que aqui eu posso suprimir, mas é uma base de dados muito interessante, que tem um Power BI, né, que o Adriano me passou a senha, e eu tenho acessado bastante, tem uma potencialidade muito interessante, e é uma fonte de dados que não é pública, né, precisa da senha do servidor, mas que a gente pode disponibilizar para membros do grupo, para trabalhar a gestão, né, que tem essas informações da Justiça do Trabalho. E em relação à organização dos dados, né, então a gente propõe esses 7 anos, a gente vai agrupar, a gente vai analisar os dados individualmente, também para o período 2014, 17, depois de 18 e 20, né, com o objetivo de verificar se houve reflexão nos prazos médios de liquidação. E o período proposto, o objetivo não apenas de analisar os resultados à luz das alterações oriundas da reforma, mas também captar diferentes contextos econômicos. Eu falei um pouco de 2014 aqui antes, essa ideia do ano de 2014 que antecede essa grave crise econômica que tivemos a partir de 2015, mas também não vale a pena voltar muito antes de 2014, porque observando os dados com o Adriano, e o Adriano também tem muita experiência nessa base de dados, há um problema na gestão de qualidade das informações, dos processos, quando você pega um período superior a 10 anos, tá? Então, será possível comparar os prazos médios da fase de liquidação e outros indicadores derivados que nós já estamos rodando nas fases pré-crise e pós-crise 2015, e também, no outro extremo, né, analisar no período pós-reforma, depois de 2017, comparando 2018 e 2019, em face ao ano de 2020, que é o ano da pandemia, que impactou substancialmente os níveis de emprego, ainda mais com impactos na demanda de serviços judiciários. Então, assim, no fundo, Luciano, esse projeto essa proposta de resumo, ela é muito conectada com o seu projeto, tá? Assim, ela já é um desdobramento do seu projeto, mas ampliando algumas questões, alguns indicadores, especialmente aí sobre isso. Acho que vale a pena mostrar aqui alguns indicadores que nós vamos trabalhar, como por exemplo, e aí não só analisando por portes os tribunais, mas também eles individualmente, né, porque tem alguns resultados que nós, de análise exploratória, achamos importante, e aí eu vou fazer uso também, lançar a mão de alguns mapeamentos, eu trabalho com essa parte de geoprocessamento, a gente vai mapear alguns indicadores, colocando nos mapas, enfim, e as variáveis, né, quer dizer, algumas variáveis que vão além daquela apresentação do Adriano. Então, tem os casos novos, distribuídos, os processos solucionados com sentença líquida, liquidações iniciadas, encerradas, ano a ano. A gente percebeu que era importante fazer esses indicadores ano a ano, para a gente ver essa taxa de crescimento por ano separado, para fazer essas análises contextuais que eu comentei, e fazendo uso de algumas estatísticas descritivas, né, além das tabelas gráficas, algumas medidas de tendência central, estatística bivariada, Q quadrado, correlação de Pearson, alguns métodos, além de sistema de informação. Então, sem ser muito mais extenso, então a gente tem esse resumo, e estamos com outros dois, né, um que pensa em construir alguns indicadores, de algumas leituras que eu tenho feito agora mais recentemente, sobre a questão de indicadores para análise de desempenho do tribunal, que é aquele segundo artigo, e para fechar, esse que eu comentei, dos dados demográficos, porque tem um problema, né, quer dizer, assim, isso é uma coisa que estou começando a fazer a leitura disso, assim, de que o percentual de população que de fato faz uso do judiciário é um público muito, muito seleto, mas eu acho que existe uma janela muito grande para encerrar minha fala, de oportunidade de nós pesquisarmos a relação das mudanças do perfil populacional em relação às mudanças desse público, utilizando dados do DataJude. Então, eu tenho essas 3 frentes, eu acho que essa primeira está muito bem encaminhada, e o projeto de dados demográficos, eu me proponho aqui até apresentar a versão final dele no nosso próximo encontro semana que vem, porque já está bem encaminhado. Por hora é isso, Luciano, mas eu acho que está um fluxo razoável. Então, só tem que pensar uma coisa, Javes, é que, pelo que eu entendi, o PIBIC, há o projeto e os planos de trabalho, que os planos de trabalho serão realizados pelos alunos. Aí, assim, a gente não precisa ter os alunos agora, você pode só fazer os planos de trabalho e deixar para selecionar depois? Bem colocado.
Os alunos, a gente não precisa ter eles selecionados no momento do edital. A gente pode simplesmente concorrer ao edital sem ter a relação de alunos, e aí, aprovando, a gente faz uma divulgação dessa vaga de iniciação científica, dessa bolsa, e pelo próprio sistema de SIGA, os alunos, eles concorrem para participar, tá? Então, assim, a gente não precisa ter os alunos já direcionados, não. Isso é uma coisa que a gente aprova o primeiro projeto, consegue a cota de bolsa e depois os alunos concorrem para participar. Para concorrer numa seleção de entrevista qualitativa ali, a gente cria o critério de seleção dos alunos que no sistema se cadastrarem como candidatos àquela bolsa. Ok. Mas aí, assim, aí passando a bola, Luciano, só a frase última, eu acho que a ideia é assim, eu tenho esse projeto de indicador, de trabalhar a demografia, o lado da demanda e das mudanças populacionais, com essas fontes de dados. Esse é um que eu estou escrevendo, mas esse segundo eu acho que é interessante, né, de eu te ajudar a nós completarmos esse projeto seu de fluxo, para que você para que você mesmo submeta. Eu acho que só pode ter o coordenador, não existe vice, mas isso é o de menos aqui. Estamos todos no grupo com interesses, objetivos comuns, para te ajudar a completar esse projeto que você já tem, para que a gente possa submeter não só esse meu, que estuda o aspecto demográfico das mudanças populacionais nas unidades judiciárias, mas o seu também. A gente dá apoio nisso. Ok, gente. Obrigado, Javes. Vamos pensar, então, nessa perspectiva do PIBIC. Eu confesso que para o GPJus eu não estava pensando nessa perspectiva até agora, por conta porque a gente não tem aqui muitos alunos da graduação. Então eu estou bem avançado na discussão, isso no outro grupo que eu tenho, que é um grupo sobre linguagem e direito. Bom, muito bem. Leandro, a bola está com você aí agora, que na realidade na nossa agenda principal não era nem o PIBIC, ele realmente apareceu e foi importante ter aparecido, que a gente está com o edital também. Mas a ideia era a gente aqui apresentar as propostas de resumo que estão sendo preparadas ou estão em andamento para o Enajus. Leandro, por favor. Bom, pessoal, boa tarde. A gente vai apresentar aqui, né, 4 propostas de resumo. Não sei se o Bila também vai ter mais alguma, mas aí a gente fez uma divisão, tá? Então, o Rodolfo vai apresentar uma proposta, o Thaleson outra proposta, aí a Juliana, que a gente convidou, ela só vai conseguir entrar às 15h30, então apresenta outra proposta. Caso ela não entre, eu apresento a proposta, né, do trabalho desenvolvido, e eu apresento mais uma. Mas, em resumo, né, a gente vai apresentar uma proposta sobre um estudo de comprometimento organizacional no Tribunal de Justiça aqui do Estado, né, o Thaleson vai apresentar. Em seguida, a gente vai ter um estudo sobre estrutura organizacional, né, que eu até apresentei uma parte do resultado da pesquisa logo no início, uma das primeiras apresentações que a gente teve. O Rodolfo faz essa apresentação. Em seguida, eu vou falar sobre um projeto, né, da avaliação da gestão por competências no Tribunal Regional Eleitoral, e aí eu faço essa apresentação. Em seguida, a gente tem uma análise de eficiência, né, do tribunal, e aí a Juliana vai fazer a apresentação. Caso ela não esteja, aí eu e o Marcelo, a gente conduz essa parte. Então, Thaleson, você pode começar? Não sei se o Thaleson está aqui ainda, que ele ia ter uma reunião também. Oi, Leandro, boa tarde. Opa, tá Oi, aqui. pessoal, tô sim. Só um minuto, eu tô abrindo aqui o material para apresentar para Joia. vocês. Tô compartilhando aqui a tela. Já chegou. Já, né? Então, novamente, boa tarde a todos os colegas presentes. Como o professor Leandro falou, nós estamos preparando material sobre comprometimento organizacional para apresentar no Enajus. É um estudo de caso no Tribunal de Justiça aqui do Rio Grande do Norte. O comprometimento organizacional é um tema que ele é amplamente já pesquisado na área de administração, muito vinculado às pesquisas sobre comportamento organizacional, sobre gestão de pessoas,
e é um construto que evoluiu muito nos últimos anos, em função dessa mudança que as pessoas passaram a fazer, né, o papel das pessoas passou a fazer nas organizações, né, e aí esse cenário de intensas mudanças sociais, políticas e econômicas influenciam o ambiente de trabalho e influenciam a forma como o indivíduo percebe esse ambiente, a forma como ele se compromete com o trabalho, né. O comprometimento, ele busca realmente identificar indivíduos e manter indivíduos competentes, dedicados, engajados e envolvidos com os problemas da organização, e ele possui bases bem amplas, então ele está muito vinculado ao início das pesquisas sobre bases psicológicas nas organizações, o papel das pessoas, em bases sociológicas e também antropológicas, que permitem essa melhor compreensão dos fatores que influenciam e estabelecem esses vínculos, como eu falei, né? E dentro desse contexto de mudança, o Poder Judiciário, ele é também uma parte importante, porque sofre além da própria complexidade do setor judiciário que tem, ele tem particularidades e tem questões que podem ser influenciadas pelo comprometimento organizacional, especialmente através das mudanças que passaram a ocorrer com o CNJ e as diretrizes que passaram a delimitar as questões relacionadas à administração do judiciário e os aspectos relacionados à gestão de pessoas influenciam também essa questão administrativa, né? Então, essas mudanças, elas vêm trazer diretrizes que vão permear e vão, de alguma forma, nortear a gestão de pessoas também no Poder Judiciário. Então, esse foi um trabalho que foi desenvolvido no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. É um estudo de caso de natureza quantitativa e descritiva, através da aplicação da EBACO-R, que é uma escala de mensuração do comprometimento organizacional, que ela já foi amplamente testada aqui no Brasil, ela foi proposta por Medeiros em 2013, revalidada em 2016 por Trigueiro, e é uma escala que tem 5 bases e com 20 variáveis distribuídas em 6 pontos, né? A pesquisa foi aplicada em servidores, 919 servidores do TJRN durante os meses de fevereiro e junho de 2016, e aí, através das técnicas de estatística, nós buscamos entender e evidenciar o índice de comprometimento organizacional dos servidores e também correlacionar esse comprometimento entre as bases que a EBACO tem, assim como com as questões demográficas e ocupacionais do perfil dos servidores, né? E aí, de uma forma contextual, o TJRN possui 65 comarcas de primeiro grau, onde estão lotadas aproximadamente 1.650 servidores em 2016, e passou por mudanças estruturais que podem ter refletido para o insatisfatório resultado de um dos tribunais de menor produtividade do país, de acordo com o relatório da Justiça em 2016. O relatório Justiça em Números, né? Que, na verdade, indicou que o TJRN apresenta uma menor produtividade, e, dessa forma, o nosso insight, a nossa hipótese é tentar verificar ou entender se o comprometimento organizacional influenciou nesse resultado, ou se a forma como as pessoas se relacionam com a organização influencia esse resultado, né? Para aí sim encontrar uma forma através da literatura sobre comprometimento, verificar uma forma de como esses índices podem ser melhorados e buscar maior produtividade, responsividade e credibilidade do tribunal, né? E aí a literatura também nos traz que essa justificativa está embasada em questões próprias do serviço público. Nós temos aí as contribuições de Borges, que coloca que o absenteísmo e atrasos no trabalho são fatores que podem ser influenciados pelo comprometimento,
e outras pesquisas já comprovaram que funcionários públicos, eles são menos comprometidos quando comparados com funcionários do setor privado, né? O que ressalta aí uma importância de entender o comprometimento organizacional no contexto dessas organizações, né? Ou seja, para que o TJRN possa alcançar uma atuação institucional, alavancar, na verdade, essa situação, é necessário compreender a forma com qual os servidores se engajam no trabalho, né? Os resultados mostraram que os servidores apresentaram baixos índices de comprometimento nas 5 bases da EBACO, corroborando assim com a literatura de baixo engajamento das pessoas nas bases afetivas, normativas e afiliativas. Né? Então, o comprometimento tem as 5 bases que eu mencionei, que são afetiva, obrigação em permanecer, afiliativa, linha consistente de atividades e escassez de alternativas. E esses baixos índices trazem essa ideia de que quando há um comprometimento baixo em bases afetivas e normativas, há uma redução da performance do trabalho. E esses foram um dos pontos que a pesquisa elucidou. Quanto às bases instrumentais, os servidores apresentaram os níveis recomendados pela literatura. Assim, o foco de atenção deve ser na busca de melhorar o sentimento de pertencimento e identificação com os valores da organização, para que, desse modo, os servidores contribuam com a elevação da produtividade do TJ. Bom, em termos de resultado, nós temos ainda essa análise a partir de fatores demográficos e ocupacionais, e a pesquisa mostrou que os servidores mais velhos têm maiores níveis de comprometimento, enquanto aqueles efetivos que recebem gratificação ou comissão demonstraram uma tendência em menor comprometimento, né? E essa correlação evidenciou um resultado oposto tratado na literatura, já que são mais comprometidos afetivamente, denotam uma tendência de menor produtividade. Então, esse foi um ponto também interessante em termos de resultado, e nos ajudam e vão permitir que nós possamos fazer análises e entender o comprometimento, como eu falei, no contexto desses órgãos, né? Eu estou também trabalhando na minha pesquisa de dissertação, e tem também o foco de estudar o comprometimento no Poder Judiciário, de modo que a gente possa também ver esse resultado de 2016 e comparar com novas pesquisas e com novos resultados, que é o que eu e o professor Leandro vamos estar trabalhando a partir de agora, né, na orientação do mestrado. Bom, de forma geral, acho que é um pouco essa a nossa proposta. Se eu esqueci algum ponto, professor Leandro, por favor, você pode contribuir, mas de maneira geral acho que é esse, assim, a ideia do nosso trabalho. Não, o ponto geral é exatamente isso, tá? A gente está agora trabalhando na organização final, né, da estruturação do artigo, sim, que aí é a próxima fase, né, mas em linhas gerais, algum ajuste ou outro, a gente, né, que ainda é importante ser feito, mas a gente já está caminhando aí para ter o artigo, aliás, o resumo expandido já pronto para submissão. Não sei se alguém tem alguma dúvida sobre o tema. Não, eu gostei muito, Leandro. Se for possível, disponibilizar assim, para a gente ler depois, com mais calma no grupo, é um tema que me interessa demais. Sim. Demais. Acho que, assim, uma das coisas que vocês podem sempre ter um olhar muito aguçado é como esses construtos da iniciativa privada, quando eles são colocados no serviço público no Brasil, eles têm uma reação muitas vezes diferente. E isso tem muito a ver com a cultura jurídica, política e jurídica no Brasil, né? O serviço público, ele tem ainda conserva um patrimonialismo muito grande, tá? Então, assim, aqui e Leandro já foi professor na universidade, já sabe disso, né? Como o serviço público, ele reage diferente aos vínculos de trabalho. Na verdade, são vínculos de trabalho, mas... Então, eu acho muito importante esse tipo de abordagem, sabe? Tem gente que não gosta, que começa dizendo que o serviço público é um lugar diferente, mas eu acho que o papel da academia é tentar mostrar por que é diferente. E se tem que ser diferente. E se tem que ser diferente, em que medida? E em que disposição tem que ser essa diferença?
que eu acho que essa discussão da diferença muitas vezes reforça uma blindagem patrimonialista no Brasil. Mas é apenas uma hipótese. Então eu gosto muito dessa abordagem, sabe, Leandro? Excelente. E aí a ideia, né, Thales, é a gente avançar no estudo e poder até comparar o impacto da pandemia no comprometimento, né? Porque a gente tinha um formato, será que esse contexto novo mudou alguma coisa também? Então, uma das partes do trabalho é fazer essa investigação, né, de um cenário pré e pós-pandemia. Rodolfo, você pode apresentar agora? Rodolfo vai falar um pouquinho sobre estrutura organizacional, né, do judiciário também, é um estudo de validação. Oi, boa tarde todo mundo, boa tarde novamente. Posso sim, professor, um minutinho. Inclusive, tem um artigo, enquanto o Rodolfo abre aí, Luciano e todo mundo, né, que a gente fez, que é comparando, não na perspectiva só do Poder Judiciário, mas tem dados do Poder Judiciário dentro, que é comparando o comprometimento, né, entre a iniciativa privada e a gestão pública. Pode até trazer, se for o caso, em algum momento, para cá a discussão. Só tentando compartilhar aqui, que eu não estou conseguindo. Beleza. Eu geralmente nunca compartilho nada no Meet, não sei. Eu consigo compartilhar só ou eu tenho que compartilhar a tela toda? Compartilha uma janela. Bota compartilhar uma janela. Isso, só que não está aparecendo as opções de janela. O arquivo está aberto, Rodolfo? Tem que deixar aberto. Tá aberto. É um PDF? Não, é Ah, agora, peraí. Normalmente, quando você abre o Acrobat, ele vai te dar essa janela disponível. Não, nem é uma... É Faça com que seja o último arquivo que você viu, a última janela antes da janela do Meet. Vê se isso ajuda. Se for um Word, você vai no Word e aí volta para o Meet. Vê se volta a ficar visível. Não, ele de fato não está ficando visível aqui. Teve uma hora que ele apareceu e agora ele não aparece mais. E aí aparece para compartilhar a mesma janela que eu estou falando com vocês aqui. Sim, acontece às vezes no Meet. Isso acontece o tempo inteiro comigo. Aí eu volto no arquivo, volto pro Meet e funciona. Eu estou voltando e volto pro Meet e ele não vai. Tá ótimo. Professor Leandro, você quer... Quem é a próxima pessoa que vai falar? Se quiser passar... Eu posso apresentar aqui o do TRE. Ver se eu consigo aqui. E aí eu vou... Aí eu até qualquer coisa... Se você quiser colocar no WhatsApp aí o arquivo, a gente tenta abrir aqui e compartilhar para você. Pronto, combinado. Pode ser também. Tá aparecendo. Coloquei aí no chat. Deixa eu tentar fechar e abrir novamente, né? Pode ser que funcione. Vamos. Agora apareceu. Quando eu fechei e abri novamente, apareceu. Vocês veem aí agora? Chegou. Apareceu? Tá tela preta aqui, não sei se... Tá preta, Deixa eu ver se... Agora? Agora apareceu. Foi. Porque eu não tô em casa, eu não tô nas minhas duas telas, eu tô numa tela única, e sempre que eu saio, sai também. Beleza. Deixa eu só...
O trabalho em si, a pesquisa em si, vai falar exatamente desses componentes da estrutura organizacional no judiciário, a fim de trazer aí uma visão ou um estudo a partir de dados do Tribunal Estadual aqui do Rio Grande do Norte, para mensurar se esses componentes da estrutura organizacional vão conseguir ali, de alguma forma, ajudar na governança do judiciário, né? Tentar validar isso com dados, se aplicou dentro da dinâmica de um estudo com base em referências que se tinham ao tempo que se tinha, a fim de tentar buscar aí demonstrar se a aplicação desses componentes da estrutura organizacional poderiam trazer benefícios ao principal ponto de atenção dentro do sistema judiciário brasileiro, que é exatamente a morosidade na resolução dos processos que estão em trâmite. Então, aqui no resumo expandido, eu começo exatamente falando a respeito disso, da ideia do dado do CNJ, que vai mostrar aí essa percepção de morosidade do judiciário, de que isso é um grande percalço que o judiciário enfrenta não de hoje, e também esse não é o primeiro, não será o último estudo que vai falar a respeito dessa dinâmica de como tentar otimizar esse processo dentro do judiciário, né? A ideia de como fazer com que isso tenha melhor resolutividade e demore menos, até para ser também mais efetivo. E aí, desenvolvendo aí dentro da dinâmica do estudo, essa parte inicial, e eu até acho importante a validação disso. Eu, por exemplo, nunca submeti nada no Enajus, né? Então, seria bem importante que vocês conseguissem mensurar, até nessa lida que o professor sugeriu, o professor Luciano sugeriu, dar essa lida para ajudar a gente nessa dinâmica, se o resumo e se como ele se desenvolve enquanto resumo é interessante, né? Tá atendendo todos os requisitos que se entende que será necessário para o Enajus. E aí vem a ideia de desenvolver, né, o desenvolvimento, de explicar um pouquinho do porquê desse congestionamento, dessa morosidade da justiça, desses dados serem dessa forma, porquê disso, né, o porquê, a explicação e a necessidade de que isso seja modificado, ou seja estudado, ou reestruturado a partir desse estudo. E aí tem muito essa correlação dos relacionamentos entre esses componentes, entre os componentes da estrutura organizacional no contexto, né, das organizações judiciárias, da ideia de validar esses componentes dentro dessa instituição pública, dentro do judiciário. E aqui tem exatamente o que se usou, né? Foram investigados 687 casos válidos aplicados em 65 comarcas da Justiça Estadual. E aí o método que se adotou exatamente para fazer esse relacionamento, correlacionar os componentes, foi a análise fatorial confirmatória e os testes de validade convergente e composta proposta do Marocco em 2010. Então, tanto se analisa isso com uma análise fatorial confirmatória, quanto se valida a partir dessa pesquisa. Então, a gente explica um pouquinho mais aqui sobre essa estrutura organizacional, explicando como ela é, e a gente usa aqui o conceito de Trigueiro, né, dizendo o que seria essa estrutura organizacional, essa ideia de que o contexto no qual interagem pessoas e processos com vistas a alcançar objetivos organizacionais, e explica do que tange as pessoas, tratar dos aspectos relacionados a poder, autoridade e comunicação. E, por fim, aqui ainda divide essa estrutura em três, que é o sistema de atividade, o sistema de autoridade e o sistema de comunicação, como essenciais aí para entender essa estrutura organizacional. Fala um pouquinho aqui ainda também sobre os fatores influenciadores que vão influenciar essa estrutura, como o ambiente, o tamanho, a tecnologia e a escolha estratégica. E aí a gente vai chegar exatamente aqui na ideia de como vai ser desenvolvido o trabalho, né? A parte metodológica aqui do trabalho, exatamente conseguir trazer esse estudo. Os dados para o estudo veio de um banco de pesquisa da Universidade Federal, aqui do estado,
Foi feito, então, por amostragem esse estudo, para se tentar, a partir disso, né, dessas observações, aqui tem até o dado, coletou 637 observações válidas, de um total de 633 questionários aplicados, e aí a gente chega nos resultados. Esses resultados, exatamente para tentar validar essa aplicação das estruturas organizacionais, vai trazer, então, uma validação e um resultado que a pesquisa consegue trazer, na verdade, ela consegue demonstrar que, com base no que se refere ao alfa aqui, de combate, eu acho, desculpa, que conseguiu, pela pesquisa, evidenciar que estava, sim, dentro do limite que se aceita, porque superou 0,70, superando 0,70, então a pesquisa estava ok, na ideia de que os dados foram suficientes para validar essa estrutura organizacional dentro da dinâmica do judiciário. Além disso, nós vamos ter aqui, mais para o finalzinho, exatamente que aqui a gente supera o número de 0,70, validando, e é isso tudo, a ideia de que, a partir desse estudo, se consegue inserir dentro da governança judiciária a estrutura organizacional, demonstra aí que, se aplicada e se organizada ou se aplicada na ideia dentro da justiça, os resultados para essa ideia de morosidade e de demora no julgamento e na satisfatividade do julgamento desses processos podem ser minimizados se a estrutura, né, se a estrutura da organização obedecer os parâmetros aí da pesquisa e do próprio conceito da estrutura. Eu acho que é basicamente isso, e aqui eu finalizo só exatamente dando os dados e falando um pouquinho sobre essa questão de melhora mesmo, melhora de resultado. Eu não sei se vocês estão me ouvindo, tá todo mundo tão calado, eu tô até com medo. Não, tá tranquilo. Eu não tô vendo a tela, eu fico apreensivo quando eu tô vendo a tela, entendeu? Mas eu também. Eu sempre trabalho com duas telas por isso. Eu sempre tô com duas telas. Ou na verdade, se possível, eu queria 3 telas, porque tem dia que eu assisto aula, tô numa reunião e tô atendendo o aluno. Aí, se eu tivesse 3 telas, eu conseguia pelo menos 3 coisas diferentes, mas aí ainda não consegui, mas 2 é o melhor que eu consegui até então. Gente, é isso, estou à disposição. Professor Leandro, se quiser complementar. Só uma coisa que eu acho importante, eu sou da área do direito, então eu estou começando, né, diante da pesquisa com o professor Leandro e da orientação dele, a ir me imergir no mundo que eu estou passando a conhecer, né? Então, para mim, é mais... eu me sinto até um pouco inseguro, vou usar a palavra, exatamente porque não é algo que eu domine com completa... assim, com completude, mas estou aí na batalha, viu? Se o professor Leandro quiser complementar, se quiserem questionar alguma coisa, estou à disposição. Obrigado, Rodolfo, pela apresentação, e acho que esse é o objetivo, né? Na hora que eu pedi para Rodolfo trabalhar esse tema, né, que é um tema que eu tinha trabalhado na dissertação de um outro orientando, é exatamente para que ele possa trazer, né, essa percepção do direito para dentro desse tema que é, né, basicamente da administração. Então, isso, né, trouxe uma importante percepção, né, a partir de um olhar de alguém da área do direito, né, olhando nessa outra perspectiva. Aí, o nosso terceiro arquivo, eu vou compartilhar aqui. Leandro, enquanto você vai compartilhando, só para dar uma sugestão de trabalho para o futuro, quando esses resumos estiverem acabados, já submetidos, antes da submissão, enquanto resumo, ou se vocês não acharem isso conveniente, após a admissão, a aprovação do resumo para o trabalho final, a gente pode fazer encontros por trabalho. Acho que a preocupação do Rodolfo é que, assim, ninguém comentou, mas, assim, é a primeira vez que a gente está tomando pé do trabalho, e normalmente quando a gente disponibiliza com alguns dias de antecedência, aí o grupo pode ler, pelo menos assim a gente faz no grupo da UNB, todos os trabalhos da Enajus, e depois projetos de pesquisa em geral, que são debatidos nas reuniões, eles são disponibilizados uns dias antes, e aí quando chega no dia, claro, uns mais, outros menos, as contribuições são bem interessantes.
Então, assim, hoje é mais uma apresentação para a gente ver a quantidade de trabalho, estimular aqueles que não fizeram, não começaram a fazer ainda. Bom, era isso. E acho que uma coisa que é importante, Luciano, é a gente usar o grupo também para uma checagem inicial, né? Ter essa crítica, né, construtiva aos trabalhos, para que a gente aumente a nossa chance de aprovação de todos os trabalhos, né? Porque não sei no total quantos tem, mas eu já contei aqui 7 trabalhos que, né, e com certeza terão mais. Então, um grupo pequeno que começou agora, a gente já chega no evento aí, talvez com 10 trabalhos submetidos, vai ser bem, bem importante e impactante, inclusive. Bom, o outro trabalho aqui que a gente fez, também, né, resultado de uma pesquisa aplicada, de uma orientanda minha também, e foi no Tribunal, né, Regional Eleitoral aqui do Rio Grande do Norte. A gente fez lá a implantação da gestão por competência, inclusive tem um acórdão do TCU, né, que indicava a gestão por competências como um modelo necessário para que os órgãos públicos pudessem trabalhar. E, então, né, essa é uma pesquisa, ela é basicamente qualitativa, porque a gente está fazendo uma avaliação da implementação, né, a pesquisa toda, ela descreve sobre as etapas dessa implementação, mas o nosso foco principal é avaliar, né, na percepção desse comitê, né, que é composto por pessoas e lideranças do TRE, qual é a percepção deles a respeito da avaliação, né, por competência. Então, esse aqui ele ainda não está no formato de resumo expandido, tá? Ficou mais no formato de resumo mais geral mesmo, porque a ideia era apresentar o contexto aqui para vocês. Então, parte da metodologia falei, né? Então, a análise, né? É um estudo que ele é qualitativo, a técnica adotada foi a análise de conteúdo, que classificou, né, classificou em 5 categorias as análises, enquanto alinhamento com as estratégias organizacionais, resultados positivos, sugestões e críticas, desafios e os próximos passos. Então, o que é que a gente coletou, né, de percepção do resultado da implantação da gestão por competência? Primeiro, né, que embora a gestão de pessoas por competência esteja na fase inicial, né, no TRE, há uma percepção de resultados positivos acerca do nível de alinhamento do modelo com a estratégia organizacional, melhoria da motivação e interesse do servidor na busca por capacitação. Esse é um ponto importante porque o TRE colocou como marco, né, que alguns cargos comissionados do próprio TRE, eles seriam ocupados, né, seriam a partir de uma seleção baseada em competências. Então, foi, né, delimitado, houve uma promoção e um incentivo da própria presidência do TRE para que isso pudesse ficar desse formato. Então, né, alguns cargos definidos, eles só seriam ocupados não por uma indicação direta, mas sim por um processo de seleção baseado em competências. Inclusive, exigir, né, competências prévias para que a pessoa pudesse estar lá ocupando aquele cargo. E isso impactou de forma positiva nessa melhoria da motivação em busca do servidor por capacitação. Porque para que ele, né, se ele quisesse ter interesse de ocupar lá uma função gratificada dentro do tribunal, ele teria que ter algumas competências já estabelecidas, e aí se, né, molda essa busca pelo desenvolvimento baseado nos gaps que existem na organização, que é outro tema que tem importante também, né, quando a gente tem uma gestão por competências existindo dentro da organização, a capacitação e o desenvolvimento passa a ser baseado na necessidade organizacional e não apenas na necessidade do indivíduo, né, da organização. Então, o qual passou a se sentir mais valorizado e reconhecido a partir das práticas de seleção por competências. Entretanto, né, foram mencionados alguns desafios, né, para a consolidação do modelo em um constante apoio e incentivo da alta administração. Então, na gestão pública, a gente sabe, né, que as funções de confiança, elas têm um caráter, né, de indicação, né, de livre nomeação ali. Então, existe a necessidade para que o modelo ele seja válido, tem esse apoio da autogestão, assim como o alinhamento do plano de capacitação com as lacunas existentes, né, de competências existentes. Então, vamos fazer um plano de capacitação baseado no que existe de necessidade de capacitação. Né, nesse trabalho aí, a gente mapeou todas as competências necessárias para ocupar todos os cargos do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte. Então,
digamos, né, ocupar o cargo, né, a coordenação lá de capacitação, a pessoa tem que ter tais e tais e tais competências desenvolvidas, ou precisa desenvolver, né, se já atuando na função, tais e tais competências. E dentro do estudo se conclui, né, que o modelo está no caminho certo, sendo fundamental a continuidade das práticas de sensibilização e gestão para que esses resultados possam ser cada vez mais aprimorados. Então, a gente existe, né, uma recomendação um acordo do TCU e uma recomendação do CNJ também, né, para a implementação da gestão de competências como modelo de gestão de pessoas nas organizações, e a gente, né, com esse trabalho, a gente consegue mostrar esse processo e experiência da implementação, assim como a percepção das pessoas após a implantação. Ok, esse daqui, como eu falei, ele está mais resumidozinho. Então, se tiver algum ponto também de dúvida. Bom, vou deixar o grupo falar aí, né, porque eu tenho falado muito aí, essa questão de gestão por competência toca diretamente naquela discussão que eu te falei, Leandro, há pouco que eu estava falando sobre patrimonialismo, né? Exato. É uma alternativa de ruptura. Eu acho que se tiver aí aqui é TRE, né? O TRE é um lugar interessante para isso, tá? Não sei se é o melhor lugar. Assim, há outros tribunais, se fosse no TJ, talvez fosse diferente. Mas, assim, eu acho importante aí, de repente, se alguém quiser fazer um comentário sobre a abordagem, eu acho que agora é mais a abordagem, eu acho que é bem interessante, né? Aqui, Mariana está aqui com a gente, né? Mariana Albuquerque. Isso aqui é uma política pública, viu, Mariana? Como o Leandro colocou, tá certo? É uma política pública de profissionalização do serviço público. Que é exatamente essa ideia de ocupação de posições em função de competência. Então, aqui é uma política pública. O que o Leandro vai fazer, eu não sei como é a coleta que vai fazer, mas aqui é verificar se isso está funcionando. Inclusive, assim, né, esse especificamente a gente fez uma avaliação pontual, mas eu acho que cabe sim, né, entrar nessa segunda parte da investigação, até que ponto isso está funcionando, né, e acredito que no TJ a gente consegue fazer essa avaliação também, porque na época que a gente estava construindo essa avaliação de competência no TRE, tinha uma equipe construindo a do TJ, e, né, na semana passada eu estive no TJ para tratar, né, de um projeto de um mestrado profissional em ciências criminais, e aí, por oportuno, eu conversei lá com o pessoal e perguntando como é que estava a gestão por competência. E a gente percebeu que nunca foi implementado, de fato. Então, é um caso interessante para a gente voltar aí a estudar. Isso no TJ, né? No TRE eu tenho acompanhado que eles têm divulgado, inclusive, notícias da utilização da competência como um formato de seleção de cargos. Ainda não de todos, né? Mas de alguns especificamente. Bom, e a professora Juliana acabou de entrar aqui, eu vi que ela conectou, e aí ela é nova aqui no nosso grupo, né, ela foi me orientando de mestrado, ela é professora lá da UNP, coordenadora de extensão também, e no trabalho dela, na dissertação do mestrado, ela também trabalhou o tema do Poder Judiciário, né, e a ideia é que a gente possa submeter, né, esse trabalho dela ao ENAJUS também, e eu vou deixar que ela, né, possa fazer a apresentação. Seja bem-vinda, Ju. Boa tarde, obrigada, Leandro. Boa tarde a todos. Boa tarde. Deixa eu ver se eu apareço, nem me arrumei para aparecer. Tudo bem? Bom, então, deixa eu começar aqui. Esse resumo estendido, como o Leandro falou, ele é fruto da minha dissertação, que ele foi meu orientador, cujo título é Análise de Desempenho Organizacional da Administração Judiciária, um estudo de caso no Tribunal de Justiça Estadual. O estudo, ele começa pela relevância do Poder Judiciário, né, fazendo uma citação aqui, que ele é um instrumento que dá efetividade aos direitos sociais e impacta na percepção de ordem, equidade e segurança de uma nação. E, em seguida,
o estudo, ele retrata qual é a situação, em que cenário o TJRN está, em termos de desempenho organizacional. Os dados trabalhados aqui, coletados, foram de 2015 a 2017, por meio de um estudo de Leandro, e também se utiliza de relatórios do Conselho Nacional de Justiça até o ano de 2019, para poder... Leandro, você que está apresentando aí a tela? Sou eu. Eu dei uma caidinha e voltou. Pode... Você quer que eu vá... Tá. Pronto. E aí, então, são considerados dados de um estudo realizado por Leandro, e, em seguida, também são utilizados dados do próprio Conselho Nacional de Justiça, que é o relatório Justiça em Números, de 2019, que fala sobre qual é o ranking, em que situação está o TJRN nesse ranking até esse período, né, onde foi percebido que o TJRN, ele estava numa situação crítica entre os três piores, considerando o porte do tribunal, né, e também foi percebida a morosidade do Tribunal de Justiça. Então, como objetivo da pesquisa, nós tivemos como identificar os fatores determinantes do desempenho no tribunal, utilizar a escala de desempenho de Trigueiro Fernandes, de Leandro, para poder fazer essa análise. Então, a metodologia utilizada, ele é um estudo de caso, explicativo e descritivo, que faz um levantamento histórico dos conceitos de eficiência, produtividade e desempenho, explora um conjunto de dados oficiais do Conselho Nacional de Justiça, considera os dados de 922 respondentes, integrantes da administração judicial, do Tribunal de Justiça, do RN, e como método de pesquisa, primeiro foi feita a aplicação da técnica de análise fatorial confirmatória, alfa de Cromba, e, por fim, foi aplicada a técnica de regressão para analisar os indicadores sociodemográficos e ocupacionais. Como resultados, nós obtivemos, apesar dos limites, né, nós obtivemos uma análise que sugere que a produtividade judiciária foi principalmente pelos fatores organizacionais, e aqui são destacados 2 fatores organizacionais, fatores humanos e fatores da própria organização, que revela que o Tribunal de Justiça tem uma boa gestão do conhecimento. Os funcionários demonstraram, os funcionários entrevistados, né, eles demonstraram bastante domínio sobre o que precisam fazer, sobre as documentações que precisam elaborar, e também em relação aos fatores humanos, significa que eles têm um bom relacionamento entre eles, né, e que o capital humano ali tem uma maturidade tanto de idade como também de tempo de serviço. Então, eles já conhecem a cultura do tribunal, se dão bem, mas esse estudo, essa análise também revelou quais são os gargalos, onde é que há uma certa improdutividade. E, nesse caso, se destacaram os fatores tecnológicos, onde foi revelada a necessidade de haver um investimento em sistemas e equipamentos tecnológicos para que haja mais celeridade nos serviços, e também na capacidade de alterar a cultura organizacional, para que no lugar do foco no processo, no trâmite processual, haja um maior foco
em alcançar metas e resultados determinados pelo CNJ. Então, deixa eu ver aqui mais. Os resultados na análise fatorial confirmam também a escala do Trigueiro-Fernandes e evidenciam nesse campo que salários elevados e demasiado tempo de serviço estão associados a baixa produtividade. Por outro lado, os fatores que demonstram maior carga fatorial foram aqueles associados aos treinamentos, autonomia, cultura colaborativa e conhecimento a respeito da elaboração de documentos. Então, como considerações finais, eu trouxe aqui a conclusão. Conclui-se que o Tribunal de Justiça ele está inserido num contexto social que requer maior celeridade. A população e o conhecimento social, ele altera o tempo todo, e que o Tribunal de Justiça, nesse sentido, ainda não está acompanhando a dinamicidade necessária para alcançar a expectativa do usuário consumidor. Então, o clima organizacional, ele deve ser mantido, né? Percebe-se que o clima organizacional, ele é bom, ele é positivo, ele traz boa produtividade para a equipe, mas que é necessário haver maior estímulo para o alcance dos resultados estipulados, metas estipuladas para o tribunal. E também há uma necessidade de maior investimento em recursos tecnológicos e uso, né, desses recursos tecnológicos. Aqui também há uma sugestão de estudos futuros, que foi inserido no final, que é para aprofundar mais a pesquisa e utilizar uma outra ferramenta, que é o Balancing Scorecard, para poder fazer uma análise mais abrangente. E pronto. Fiquei um pouquinho nervosa, parecia que eu estava apresentando minha dissertação de novo. Obrigado, viu, Ju? Valeu. Que ela baixasse a câmera para a gente poder vê-lo integralmente. Ai, né? desculpa. Para ver o óculos. Ai, desculpa. Para tamanho é o nervosismo. Agora sim. Eu ia bater até, Leandro, faça a gentileza para mim, coloque a... Eu estou batendo aqui uns prints, eu podia colocar a primeira página do trabalho, só para a gente salvar com o tema. Isso. Pronto, aqui. E aí agora apareceu a professora Juliana aí na subintegridade. Leandro, a professora Juliana não está no nosso grupo lá no Zap, né? Não, tá ainda não. Na verdade, eu nem tinha formalizado o convite para ela participar do grupo. A ideia é participação aqui, mas depois, né, se você tiver interesse de esse grupo nosso, né, um grupo coordenado pelo professor Luciano, e a gente discute aqui, né, administração, políticas públicas, né, demografia, temas associados à demografia do Poder Judiciário. Então, é um grupo que busca melhorar, né, trazer contribuições de melhoria efetivas aí à atuação do Judiciário de forma geral, né, em linhas gerais, é isso que a gente nos motiva a estar aqui reunidos enquanto grupo. Sinta-se convidada. Eu agradeço o convite e aceito. Nós nos reunimos normalmente, Juliana, nas sextas à tarde, nesse horário, sabe? Nesse mesmo horário. Certo. Tá bem? Aí depois o professor Leandro, que é administrador do grupo do WhatsApp, vai colocar você lá e depois em PVT eu lhe peço alguns dados para registrar você no CNPq, tá? Que esse grupo é um grupo certificado no CNPq. Tá bom? Professor Leandro, mais alguma coisa da UNP? Eu estou até encabulado aqui pelo FRN com a beleza da mobilização que você fez vou até confessar que aqui, reservadamente com Javes, eu destaquei aqui a sua mobilização, sabe? Isso é muito bom para o grupo e mostra também a agenda que o Judiciário tem ocupado aí nas pesquisas da UNP. Isso é excelente. Estou muito, muito orgulhoso mesmo, viu? Parabéns. A gente fica muito feliz e acredito que o Marcelo também tem um orientanda e acho que ele vai falar de mais um trabalho, não vai, Marcelo? Não sei se vai ser hoje.
Eu, hoje é aquele trabalho que eu falei, que a gente está, em poucas palavras, analisando a eficiência dos estados na questão da segurança pública, certo? Como é que os estados podem melhorar os indicadores de criminalidade, quais são os insumos e produtos utilizados. Aí foi o que eu tinha falado na reunião retrasada. Não sei se encaixa muito no escopo do Enajus, mas eu já tinha combinado com ela de mesmo assim tentar, a gente enviar, certo? Encaixa sim, Marcelo, viu? Foi. Na verdade, a ideia o conceito de justiça no Enajus é o sistema de justiça. Sim. Então envolve não somente o judiciário, mas envolve também Ministério Público, sistema prisional, segurança pública, né? Tanto que, por exemplo, o ano passado, uma das palestras do ano passado, não do ano passado, 2019, no Enajus, foi, inclusive, de um professor que é policial militar. Tá? Ele fez uma apresentação sobre segurança pública, alguns projetos de segurança pública no Distrito Federal. Então, o Enajus, ele estimula fortemente que a ideia de administração da justiça, aí, o justiça aí não é poder judiciário, aí o justiça é sistema de justiça. Embora que seja uma área que eu não trabalhe, eu pessoalmente como pesquisador não trabalho, mas o grupo aqui e o Enajus também precisa compreender que o sistema de justiça é muito mais amplo do que o juiz. Pelo contrário, às vezes a gente dá muito valor ao juiz porque a gente dá valor à burocracia pública, mas às vezes é a ponta mais, às vezes, que interfere menos no sistema de justiça é o judiciário, sim, enquanto tribunais, né? Às vezes o sistema prisional, o sistema policial, o sistema investigativo tem muito mais peso, dependendo de como você encara o objeto de pesquisa. Pronto, ótimo. Então, aí, o que é que eu ia falar? A questão é que hoje foi ela é minha orientanda de mestrado acadêmico e hoje foi a apresentação do projeto dela, hoje pela manhã. Então não teve muito tempo para ela fazer o resumo expandido e estava um pouco nervosa. Aí eu falei para a gente apresentar em outro momento. Então o trabalho eu estou desenvolvendo com ela e também eu vou pedir auxílio à professora Joyce, também a Alejandro, o pessoal aqui da UNP, a gente fazer essa força conjunta para melhorar o trabalho dela e enviar para o Enajus. Então se tiver outro momento, eu acho melhor, porque aí ela pode vir, faz o resumo expandido e já apresenta direitinho, tá? Eu acho que a gente pode deixar para a semana que vem, se vocês estiverem de acordo. E eu já também formalizo para colocar ela no grupo. Pode ser. E aí, Javes, se tiver alguma coisa para a semana que vem também, a gente pode pensar em uma apresentação um pouco mais detalhada, né? Javes, Adriano, Raquel, dessa parte aqui, dessa outra parte que o Javes fez uma apresentação bastante rápida, mas de repente a gente já pode tentar, semana que vem, disponibilizar alguma coisa. E quem sabe semana que vem aproveitar uma parte do nosso encontro para falar desse, né, especialmente quem está vinculado aqui ao FRN, ao PIBIC, né? Ao PIBIC. Eu queria, se vocês me permitirem, dar uma palavra rapidamente à Kelly, que foi incluída recentemente no grupo, e eu disse que eu esperaria um quórum maior para que ela pudesse se apresentar, e eu queria então que a Kelly, que chegou agora há pouco no grupo, eu sempre tenho um receio de pedir que uma pessoa fale quando a pessoa não está com a câmera, sabe? Eu acho que sempre é um perigo. Às vezes não dá certo. Eu estou desconfiado que agora não está dando. Ah, deu certo. Ah, ufa. Estou aliviado agora, Kelly. Porque às vezes a pessoa sai, vai resolver alguma coisa ali. Kelly, por favor, fale um pouco de você para o grupo. Oi, gente. Boa tarde. Boa tarde. Pelo convite do professor Jarvis, professora Jordana também. Eu terminei o mestrado agora há pouco na demografia. E o meu tema é violência contra a mulher. Então, eu não preparei nenhum resumo, né, para esse congresso, mas a gente pensa assim, eu vou falar até com Jordana, para ver o que a gente vai fazer, que linha a gente vai seguir. E é isso, obrigada. Obrigado, Kelly. Vê só, o Enajus, ele valoriza muito os trabalhos empíricos, sabe? Ele, não que você não possa apresentar um trabalho teórico, mas eles valorizam muito. Então, assim, a parte da sua pesquisa que trabalhou dados daria um excelente trabalho lá para o Enajus, sabe? Eles gostam muito disso, é algo que eles encorajam muito.
Então, você pode pegar um pedaço da sua pesquisa, até uma parte que você não deu tanto valor na dissertação, ficou ali um pouco do lado, e montar um resumo expandido com um referencial teórico que você já produziu, tá? Com os dados que você coletou na sua pesquisa, não necessariamente da maneira como você colocou na sua dissertação, e aí você prepara. O trabalho lá são 15 páginas, 18 páginas só, mas não agora. Agora é um resumo expandido. Nós, inclusive, já disponibilizamos no nosso Drive os modelos de resumos expandidos. Aqui, na verdade, nós disponibilizamos o modelo da Mariana e da Tatiana Sokolowski, que foram os trabalhos que nós apresentamos no ano passado, com minha orientação. E esse ano a ideia é que a gente realmente credencie o GPJus, sabe, Kelly? Credencie o GPJus como um grupo de pesquisa assim, relevante sobre poder judiciário no Brasil, sobre justiça no Brasil, vamos chamar assim, porque o ENAJUS é do pessoal da UNB que, por coincidência, eu faço parte do grupo de pesquisa lá, mas é um pessoal que tem muito mais tempo e experiência do que a gente, a ponto que eles estão agora em convênio, UNB, Universidade Positiva do Paraná, e o governo de Portugal, eles há 3 anos, nos últimos 3 anos, eles têm sido a parceria. Eles estão hoje com esse ENAJUS, e é um encontro anual muito, muito bom. Então, eu acho que você já tem todo o material. Na verdade, é fazer o resumo expandido, que são pouquíssimas páginas, 2, 3 páginas, para enviar. Aí, uma vez, eu estou explicando aqui o procedimento, que serve para todo mundo, tá, Kelly? Uma vez aprovado o resumo, há um prazo para você mandar o trabalho completo, o artigo completo. O que a gente tem notado é que eles são bastante, assim, eles aproveitam muito dos resumos. É preciso que o resumo seja muito ruim, o que não é o caso de nenhum dos que eu vi aqui, pelo contrário. Então, vamos trabalhar que todos esses resumos têm potencial de serem aproveitados. Então, ele terá um prazo de mais ou menos de 30, 40 dias para enviar o artigo completo. E como é que acontece lá? Bom, o evento esse ano é em Lisboa, mas será online. Ele será online. Na verdade, ele estava vocacionado para ser híbrido. E havia uma expectativa de ser presencial. Eu não acredito no presencial. Tanto que a TAP agora já anunciou que os voos de Natal para Lisboa estão cancelados até 30 de outubro. Então eu acho que a gente não vai ter essa condição. O que também é bom, porque permite que a gente faça a apresentação online. O ano passado, as apresentações online foram muito bem. Eu, inclusive, coordenei uma sessão de apresentação de trabalhos. A Mariana e a Tatiana apresentaram os trabalhos. E essas apresentações, pessoal, estão todas disponíveis na internet, tá? No YouTube, todas, tá? Vocês vão lá, enajus.org.br, vou colocar aqui no chat, tá? E vocês vão ter lá acesso, ou pelo YouTube, né? No YouTube, na Enajus. Aí vocês vão ter lá todas as apresentações, enfim. Então, bem-vinda, Kelly, mais uma vez, tá? A professora Jordana fez uma apresentação aqui semana retrasada, uma apresentação muito boa também, muito, muito interessante sobre o trabalho de vocês, foi bem legal. E daí o convite para você participar, para a partir daqui pensar em produzir outros projetos aí junto com o professor Javes, a professora Jordana, a ideia é essa. Javes, Leandro, mais alguma coisa? A gente retoma então essa pauta a semana que vem. Sim, eu acho que semana que vem a gente já podemos pensar nos resumos concluídos. Tem o Pedro também, né, Kelly, que a gente pode aproveitar o trabalho do Pedro, que tem muito produto. O Pedro pode fazer um comentário semana que vem, já vou estimular ele a isso. Então, acho que seguimos, né, Luciano, em frente com essa agenda. Bom, e só reforçar, né, o envio, acho que o compartilhamento dos artigos, até o do que a gente apresentou, artigos não, né, dos resumos, lá no nosso grupo, porque acho que permite uma crítica construtiva, né, no ato da submissão. Se de repente até tem esse tema aqui, né, a gente fazer uma parceria, o FRN, o NP também é bacana, alguém, né, esse artigo aqui eu gostei, eu queria contribuir de alguma forma, e a gente permite. Não sei quantos autores são possíveis no Enajus, mas acredito que é possível sim, né, que em média a gente está aqui com 3. Não, 3 é tranquilo. E a gente pode fazer essa parceria também. Inclusive, em termos de parceria, fortalece muito para o edital, Luciano, contar com o NP, né? Obviamente, nós colocarmos
todos aqui que são membros do GPJus, da NP, nesse projeto maior que a gente vai submeter. Tem esse com dados demográficos, mas temos essa ideia de ampliar o seu projeto de fluxo contínuo. Então, a gente fortaleceria muito para o edital colocar a UNP, porque dá uma característica de projeto de pesquisa interinstitucional, né? Então, vamos fazer isso também. O prazo final é dia 21, né? Então, as próximas reuniões, a próxima e a seguinte, serão determinantes para a gente poder consolidar esse projeto. Gente, então acho que por hoje é isso, né? Já estamos no nosso horário aqui, eu gosto sempre de cumprir o horário para que todo mundo possa se programar. Não é isso, professor Marcelo? Mais uma vez bem-vindo, viu? Obrigado. E aí fica tranquilo, porque todo mundo pode ter sua agenda garantida. Então eu agradeço a presença